Olá, queridos alunos, queridas alunas do Ginásio Municipal João José Batista. Nós vamos trabalhar na parte de leitura dessa unidade a lenda. Então, vamos conhecer um pouco sobre a lenda para que nós possamos entender e compreender sobre esse gênero textual. Aqui, para ilustrar, eu coloquei o Curupira, né, que é uma lenda brasileira bastante conhecida. E nós vamos até ver sobre ela. Olha só, sobre a lenda, né? Estudos apontam que a palavra lenda vem do latim legenda, que significa o que é para ser lido. Então, de acordo com os estudos, o seu significado é isso, é algo para ser lido. Então, no Novo Aurélio, o segundo significado da palavra lenda, refere-se à narração escrita oral de caráter maravilhoso, na qual os fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou pela imaginação poética. Então, quando ele fala caráter maravilhoso, é que você sempre, quando você vai ler uma lenda, os heróis são extremamente poderosos, as mulheres são extremamente lindas, então é tudo em exagero, então em caráter maravilhoso. Quanto mais maravilhosos são as personagens, mais você gosta da lenda. Então isso é o que nós temos sobre lenda. Aí o que é lenda? Lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. O universo imaginário popular possui muitas lendas. Então, quando ela diz que ela é de forma oral, que é falada. Hoje você tem a lenda de forma escrita, mas elas são passadas de geração em geração pela fala, através da oralidade. Então, é por isso que às vezes elas sofrem algumas alterações, que depende do tempo em que ela é contada. Ela vem do imaginário popular, o povo cria, é o povo que cria as lendas. Então, as personagens das lendas, elas não podem ser comprovadas cientificamente. Por quê? Porque elas fazem parte da imaginação das pessoas. Elas imaginam que as personagens são daquele jeito, que aquela lenda é daquela maneira. Então, não tem como comprovar cientificamente as lendas. Então, vamos lá para uma lenda. Como eu trabalhei no primeiro slide, eu mostrei, né, o Curupira. Então, é uma lenda brasileira. Então, vamos ver um pouco aqui sobre o exemplo de uma lenda. Então, diz a lenda que Curupira é um anão forte e ágil, de cabelos ruivos, pés virados para trás e muito travesso. A principal característica dessa personagem do folclore brasileiro são suas pegadas invertidas, usadas para confundir os caçadores que tentam capturá-lo. Conhecido como protetor das florestas, Curupira utiliza sua inteligência para pregar peças nos invasores das matas, que aparecem para causar danos à natureza. Muitos desses invasores nunca mais conseguem retornar para suas casas, por conta dos truques de Curupira, que fazem com que não encontrem a saída da floresta. Outra das características do anão é sua curiosidade. A lenda diz que muitos caçadores fazem um novelo com cipó e escondem bem a ponta. Curioso ao extremo, Curupira fica entretido com o novelo e o caçador consegue fugir. Além disso, a criatura tem o hábito de beber pinga e fumar. Por isso, até hoje, quando vão à floresta, muitos caçadores levam um maço de cigarro e uma garrafa de pinga para oferecer ao Curupira, para não serem surpreendidos com nenhuma travessura. Então, como vocês podem ver, o Curupira é um ser imaginário, foi alguém que criou. Ele é um ser maravilhoso porque ele diz que é um anão forte e ágil. Como nós sabemos, anão é uma pessoa de estatura bem pequena. Então, geralmente eles não têm tanta força assim, nem tanta agilidade.
Mas como é um ser imaginário, maravilhoso, foi dado o quê? A essas características, forte e ágil. Então, é uma lenda brasileira bastante conhecida, a lenda do Curupira. Vamos ver lá as características da lenda. É uma ficção narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. Então, é ficção, ou seja, imaginário, não tem como comprovar. Ela é fantasiosa porque, como eu já falei, é uma fantasia de alguém, de algo. Então, ela é muito exagerada e trabalha os fatos reais, só que de maneira fictícia. Fazem parte da tradição oral dos povos, ou seja, ela é trabalhada mais oralmente. Cada cultura tem o seu conjunto de lendas. Então, cada região tem um tipo de lenda. Ela muda de acordo com as regiões. Sofre alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Então, quando você escreve uma história, ela não muda ao passar do tempo. Quando você for ler com 15, 100 anos ou mais, ela vai estar igual. Só que quando ela é passada de maneira oral, quando você conta a história sem estar lendo num papel, você, sem querer, você muda alguma coisa. Então, elas vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Possui elementos fantásticos, como personagem que só existe na fantasia criada pela mente humana, ou seja, que não são comprovados cientificamente. São personagens que só na cabeça do ser humano pode criar um personagem tão fantasioso. Possuem características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Então, é claro que cada região tem seu tipo de lenda. A região Nordeste, as lendas nordestinas não são como as lendas do Sul, do Norte. Cada lugar tem seu tipo de lenda, tem suas próprias características. A classificação das lendas. Então, existem alguns tipos de lendas. Aí nós temos aqui lendas religiosas. Então, são narrativas cristãs onde Jesus Cristo e Maria intervêm na vida dos humanos, assim como de santos. Aí aqui ele deu o exemplo, a lenda de São Martinho. Quem tiver curiosidade é só pesquisar que vai conhecer um pouco. As lendas míticas, que é mitológicas, que faz parte da mitologia, são contadas em certas localidades e abordam fatos que, segundo o povo, tiveram intervenção do diabo, de fantasma, de gigantes, de bruxas, sereias, feiticeiras ou de um monstro, por exemplo. Aqui foi dado o exemplo a Dama do Pé de Cabra, que é uma lenda. Então, que trabalha o quê? A mitologia, ela é mitológica. Aí nós temos as lendas históricas, referem-se aos personagens da história de um país, locais ou monumentos históricos. Por vezes são contadas de uma forma exagerada, extraordinária e simbólica, como por exemplo a lenda da padeira de Aljubarrota. Então aqui são os exemplos que, se você tiver curiosidade, você pesquisando, você vai encontrar. Aí as lendas etiológicas são aquelas que estão na origem do nome de povoações ou lugares, como por exemplo a lenda da Ilha de Madeira. A Ilha de Madeira, se eu não me engano em Portugal, ela é uma lenda. É através de uma lenda que explica a origem da Ilha de Madeira. Aí nós temos aqui, para ilustrar, especialmente o folclore brasileiro. Então, algumas aqui das mais conhecidas. Curupira, como nós já tomamos como conhecimento. A Mula Sem Cabeça, né, que é bastante conhecida. Saci Pererê, também, que é conhecida também. E a lenda da Boitatá. Então, aqui são apenas alguns exemplos do folclore, das lendas do folclore brasileiro. Mas são inúmeras lendas do folclore brasileiro, das regiões brasileiras, e existem muitas lendas de outras nacionalidades. Então, qualquer dúvida e qualquer vontade de conhecer especificamente cada uma delas, através de pesquisa vocês vão encontrar muita coisa sobre essas lendas do folclore brasileiro. Bons estudos!